Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Eu vou pregar aqui do fundo, tá certo? Aleluia. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, no capítulo 8 do livro de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 8. E hoje nós queremos falar, dando continuidade ao que tratamos pela manhã, sobre os tesouros do céu. Há muita discussão sobre a questão da oferta na igreja. Algumas pessoas são a favor do dízimo, outras são contra. Muitas pessoas acreditam, que o que importa é unicamente declararem a sua fé de maneira oral. Mas a Bíblia nos diz de maneira muito direta que a nossa fé, expressa pelos nossos lábios e línguas, deve ser confirmada por meio das nossas ações. E como já dizia um puritano do passado, o pastor Matt Henry, falando sobre esse tema, ele diz o seguinte, eu gostaria de usar a frase dele como abertura da nossa exposição de hoje. Ele diz: o materialismo é um sintoma comum e fatal de hipocrisia, como qualquer outro. Porque por nenhum pecado Satanás pode ter um domínio mais seguro e mais rápido da alma, sob a capa de uma profissão de religião visível e admissível, do que por meio do materialismo. O grande problema nessa área de ofertar ou não é a motivação. Perceba que todas as pessoas que se posicionam de maneira negativa contra o dízimo e as ofertas, essas pessoas são sempre vinculadas, usam justificativas como que para protegerem os seus interesses. Quando, na verdade, o cristão, ele não entende que 10% ou 50% é de Deus. Não, quando nós cremos em Cristo, nós chegamos a uma constatação que nós somos escravos. Escravo não tem propriedade. Portanto, tudo aquilo que está nas suas mãos não é seu, é de Deus. E você tem que ver como vai administrar com toda a seriedade, porque em um determinado momento você vai ter que prestar conta. Você vai ter que prestar conta de cada um dos recursos que de alguma forma Deus colocou nas suas mãos. Essa é a realidade do Novo Testamento. Enquanto que no Antigo Testamento as pessoas acreditavam que por darem o dízimo e algumas ofertas que a própria lei determinava, eles estavam cumprindo o que Deus mandava. No Novo Testamento a gente percebe que o padrão é mais elevado. A gente entende que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E é isso que muitas vezes faz com que determinadas pessoas materialistas, como vimos aqui, se posicionem de maneira contrária àquilo que o Novo Testamento deixa de forma tão clara. Antes de fazer a exposição aqui do capítulo 8 de 2 Coríntios, que vai ser o nosso texto, eu gostaria de ir às palavras do próprio Jesus. Eu tenho certeza que José logo vai chegar lá, faz parte do Sermão do Monte, ele já está bem pertinho. Mateus capítulo 6, todos vocês conhecem essa passagem, versículos 19 a 21. Os tesouros no céu, ou os tesouros do céu, é o título inclusive da nossa mensagem de hoje, tesouros do céu. E se você tem mais tesouro na terra do que no céu, você está aplicando os seus recursos de maneira extremamente equivocada. A Bíblia diz, versículo 19 do capítulo 6 de Mateus: não acumulem para vocês tesouros na terra. É um imperativo, irmãos. Não acumulem. Não acumulem. Não faça isso. Ele está dando uma ordem. Se você é cristão, você vai ter que lutar contra essa característica essencial
essencial do ser humano, que é se preocupar com o dia de amanhã. Por que a gente acumula tesouro na terra hoje? Porque a gente está preocupado com o dia de amanhã. A gente, vive numa época que isso é muito visível. Por exemplo, todo mundo hoje em dia fala de aposentadoria. Houve uma mudança recente na legislação. E aí todo mundo falava, né, da aposentadoria. Já se tornou comum alguns anos atrás, né, a questão do plano de aposentadoria privada. Porque todo mundo está preocupado. E aí se você pergunta, por que você está investindo dinheiro em plano de aposentadoria privada? Porque eu quero ter uma velhice tranquila. Não acumulem. Não acumulem. Eu acho tão bonito, irmãos. Eu não me canso de assistir. Os irmãos sabem que eu tenho até no celular o filme de Paulo, apóstolo de Cristo. Até no celular eu tenho. E minhas filhas ficam impactadas. Diz, meu pai, esse é o apóstolo Paulo? Esse homem? Velhinho, com a cabecinha careca, com aquela barba mal feita, com as roupas sujas, rasgadas, com o aspecto de uma pessoa desnutrida. Esse é o apóstolo Paulo? É. Mas hoje em dia não, irmãos. Os próprios pastores têm plano de aposentadoria. Você sabia disso? Não acumulem para vocês tesouro na terra. Não acumulem. E aí ele diz por quê? Porque a traça e a ferrugem destrói. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Esse é um péssimo investimento. Porque ainda que você ganhe muito, nunca será o suficiente. O que dará um homem em troca da sua alma? Você conquistou o mundo inteiro aqui. E aí? Não vale. A traça e a ferrugem destroem. E onde os ladrões arrombam e furtam. Quantas pessoas perdem milhões do dia para a noite? A gente viu isso na quebra da bolsa recentemente. A gente viu, se você estudou um pouquinho de história, a quebra da bolsa na década de 20 do século passado, pessoas que eram milionárias se tornaram extremamente pobres da noite para o dia. Ainda hoje você vê pessoas que não têm nada. Há alguns anos atrás, aqueles que são um pouquinho mais velhos, que pegaram a época do presidente Collor, que ele congelou a poupança de todo mundo. E a pessoa botava todos os seus recursos ali, a pessoa não tinha dinheiro nem para comprar comida. Do dia para a noite. Mas Jesus já havia falado disso e parece que a gente não quer ouvir. A gente tem exemplos visíveis daquilo que Jesus falou, mas parece que a gente não quer ver. Por quê? Porque corta a nossa carne, esmurra o nosso corpo. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Pastor, como é que eu faço isso? Eu gostaria que você deixasse marcado aqui. Hoje a gente vai mexer na Bíblia, amém? Deixa marcado aqui Mateus 6 e vamos rapidamente comigo na segunda carta de João. Não, terceira carta de João, está logo depois. É pequenininha. Tem gente assim esperta, né, que diz, pastor, eu li um livro todo da Bíblia hoje. Qual foi? Terceira de João. Ufa, cansado. Ô Senhor, perdoa. Ai, pastor, já li um livro todo. Pastor, hoje eu estava rolando. Eu li 2 livros da Bíblia, segunda de João e terceira de João. Que juntos eu acho que não dão nem 40 versículos. E a pessoa diz, rapaz, hoje eu joguei tudo, viu, José? Li logo 2 livros, não foi nenhum. Terceira de João, versículo 1. O presbítero é como João se denominava, o último apóstolo vivo. O presbítero, a ideia de presbítero quer dizer aquele que é superintendente. Ao amado Gaio. Gaio era uma
pessoa que tinha bastante recurso financeiro e se converteu. Gaio é um Zaqueu da época do apóstolo João. Ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua... Gaio era uma pessoa que tinha condições financeiras, mas ele era mais rico ainda no céu. Quanto mais Gaio ajudava na obra, irmãos, não me entenda errado. Eu não estou dizendo que isso é uma lei, que você vai dar 10 e que Deus vai fazer com que você receba 100. Não, se você quiser ouvir isso, você tem que atravessar a rua. O que eu estou dizendo aqui é outra coisa. Deus, assim como Deus concede para determinadas pessoas alguns talentos, Deus concede que algumas pessoas do nosso meio tenham mais do que precisam. A gente vai ver, inclusive, em 2 de Coríntios falando sobre isso. Aquele que colheu muito era um exemplo de Gaio. Não tenha nada sobrando, para que aquele que colheu pouco não lhe falte nada e em tudo haja igualdade. Aí Gaio tinha recursos e ele só fazia ajudar o próximo, a obra de Deus. E aí João diz: Gaio, meu filho, eu queria que você seja, eu quero que você seja próspero, como próspera é a tua alma. Imagina. E a pessoa: Gaio, você tem isso tudo aqui? Ele disse: eu não tenho nada. Tudo é de Deus. Eu estou só administrando, e ai de mim se administrar mal. Todos os seus recursos materiais são de Deus, todos os seus recursos intelectuais são de Deus. Por isso que é uma afronta quando uma pessoa escreve um livro evangélico e depois tem lá direito autoral. Direito autoral? Vem cá, aí você pergunta para esse autor dito evangélico: você escreveu esse livro, não foi? Foi. E vem cá, você escreveu esse livro pela graça de Deus? Aí a pessoa diz: foi. Você escreveu esse livro porque Deus te deu sabedoria? Foi. E por que está aí você ganhando dinheiro com isso? E por que você está proibindo os outros de terem acesso? Você não está dizendo que foi Deus que te deu essa informação? É assustador, né? Você vai numa livraria e você vai lá, vê lá a parte, né? Livros evangélicos sendo vendidos como se livros comuns. Mas não foi Deus que te deu essa instrução? Por que você está comercializando ela? Aí o Azorrag é para isso. Não para violentar as pessoas, mas para evidenciar que elas não são de Deus. Elas estão no lugar errado. Foi por isso que Jesus virou a mesa dos cambistas e expulsou os que vendiam animais no templo para mostrar: vocês estão no lugar errado. Não é aqui dentro que você tem que fazer isso não. Vá para o shopping center. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Agora voltando para Mateus 6,19. Ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros. Tesouros? Aonde? No céu. No céu. Aonde? No céu. Irmão, eu fico tão feliz, eu fico triste porque infelizmente algumas pessoas próximas a mim não dividem, não têm a mesma fé que eu tenho. Mas assim, eu fico muito feliz que um visitou minha casa recentemente, levou um marceneiro, eu não vou dizer que é enrolado, não vou dizer isso, né? E aí, que eu teve a oportunidade de ver lá em casa que as paredes estão todas descascando, os armários estão todos, quase todos sem porta, né? Tá? É muito legal. Pra mim não faz falta nenhuma. Se continuar daquele jeito, daqui a 10 anos, eu continuo satisfeito. Mas os moradores que moram lá comigo não estão satisfeitos. Tem duas pequenininhas meio que fica: meu pai, meu quarto. Eu digo: seu quarto tá aí. Não, meu pai, eu quero desse jeito, daquele jeito. Aí ele vai orar. O curioso tá chegando. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque na verdade eu aprendi, eu me incomodava com essas coisas antes da minha conversão. Antes da minha conversão, eu era uma pessoa extremamente ligada à aparência, né? Mas eu aprendi que de nada adianta essas coisas daqui da terra.
É como José, por exemplo, falou quando ele foi buscar o carro na concessionária. O que é um carro? Para muitas pessoas, o carro é um status. Você já viu algum jogador de futebol com um carro 1.0? Ele pode comprar o carro, meu filho, bem velhinho e dividir. Ele assinou um contrato agora, mas ele vai pegar o carro importado e dividir em 50 prestações, porque ele é jogador de futebol e tem que ter um carro, né? Já viu cantor de pagode com carro simples? Porque o carro é como se fosse um status. Para algumas pessoas, para a gente é o quê? É um meio de transporte. Meu filho tem que ter o quê? Um motor, 4 rodas. Praquinho até menos já é o suficiente, né? Por exemplo, para mim tem que ter freio. Praquinho nem precisa. Ele bota o pezinho do lado de fora e freia. Isso é testado e comprovado. Isso, né? Do dia o irmão José foi andar e o pessoal diz, não, fique tranquilo, porque tá sem freio. Aí a gente puxa pelo freio de mão. Ele diz assim. Eu vi parando pelo freio de mão, Jesus. Ilumina, Senhor. Em tuas mãos. Senhor, envia os teus anjos. Então, acumulem para vocês tesouro no céu. É isso que é acumular tesouro no céu, irmão. É usar todos os nossos recursos, não só materiais, mas todos os nossos recursos intelectuais. Por exemplo, existe um grupo de mulheres na nossa igreja, todos vocês sabem, eu tenho falado sempre isso, me dá muita alegria, que traduzem, que redigem os cultos e fazem em formato de e-book. Aqui está uma representante delas. E esses e-books já têm alcançado pessoas que a gente nem imagina onde é que eles estão agora. Tem tanta gente querendo saber quem é José Basto Júnior. Aí vamos orar. Porque até italiano estão lendo ele. Vamos orar. José Basto Júnior. Em inglês, então, deve ficar bonito o sermão dele, né? Vamos orar. Como é o título em inglês que ficou? Do de José? The Door, que a porta que impede a gente de entrar no céu. Como é em inglês? The Door, rapaz, em inglês. Vamos orar. José Pastor, rapaz, não se soberbeça não. Agora, é por isso que eu estou vendo que Jesus está estreitando as coisas para você, para não se soberbecer, né? Então aqui está dizendo, acumule para vocês tesouro aonde? Use o seu tempo para Deus. Use os seus recursos para Deus, use a sua força física. Eu já disse para Deus, Deus, se o Senhor me fez forte fisicamente, é porque o Senhor tem algum propósito. Eu descobri agora. Eu só não morri de Covid, uma das causas o médico falou, por causa da minha composição física. Porque era para eu estar nesse obituário, esse pessoal aí de 100 e tantos, 20 mil mortos, era para ter o meu número ali também. Mas por causa da minha composição física, várias vezes eu só não morri por causa do meu tamanho. Várias vezes eu fui em lugares que as pessoas queriam me pegar para me bater, depois de eu ter feito uma pregação, mas a pessoa olhava para o tamanho e disse, rapaz, eu não vou de vez não. O braço do menino ali. Você descer da cruz. Eu não estou confiando não. Vai que ele pregou ali, ele é fariseu, se ele me pegar de jeito ali. A igreja mesmo que eu frequentava, tinha um pastor, José até conheceu, que era meio baixinho, e ele era conhecido por ser uma pessoa violenta, né? Tinha até batido no porteiro dele e tal. E aí uma vez ele veio conversar comigo, ficou meio esquentado, mas quando ele deu uma olhada pro tamanho, ele desesquentou. Ele disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu estou brincando com vocês, irmãos, mas Deus tem um propósito. Ontem, por exemplo, eu estava em paz estudando a Bíblia, e aí de repente, né, um dos moradores da residência que eu moro, me pediu para eu pegar 2 camas que José sabe que pesa, cheio de coisa dentro, e mudar de lugar. Cada cama, meu filho, pesa uns 70 quilos, cheio de coisa dentro, e vou eu mudar de lugar. Para quê? Para nada. Não mudou nada. O mundo espiritual. O quarto continua do mesmo jeito. É porque a pessoa tem esperança que se mudar a cama, o quarto vai aumentar. Não vai, o quarto é desse tamanho. Ele não vai aumentar. É como, por exemplo, não sei se vocês são igual a mim. Eu sempre vou na geladeira na esperança de que vai aparecer alguma comida nova. É verdade. Isso é verdade. A
De noite eu tô com fome, a fome só bate de noite. É assim mesmo. De madrugada e só dá fome de doce. Por isso não me deem doce em nome de Jesus, não ajudem. Então, aí eu abro a geladeira, eu já abri, eu sei que não tem nada lá. Mas eu abro de novo. Na nossa mente é um negócio sério, né? O ser humano tem que ser estudado. Tem que ser. Então Jesus está dizendo aqui, acumule para vocês tesouro aonde? No céu. Esses dias me perguntaram, uma pessoa até da minha família, o pessoal da minha família se preocupa muito comigo. Né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E aí minha irmã me ligou, ela tinha comido lá um negócio de um macarrão com camarão que a sogra dela fez. E ela disse, Nino, tem aqui um restinho para você, você almoçou o que hoje? Eu falei, o mesmo de todo domingo. E o que é? Atum com farinha. É bem fácil essa comida, eu vou ensinar, Masterchef, se quiser, não tem direitos autorais. Eu pego a lata de atum, eu despejo assim, 2, aí eu pego 4 medidas de farinha, mexo e como. É minha comida. 80% das minhas refeições são essa refeição. E olha o tamanho do menino. Estou desnutrido? Ah, não. Não. E é o que eu como. Nunca me queixei. Às vezes a pessoa diz, a gente vai comer sempre essas mesmas coisas. Eu digo, gente, pode comer o maná lá e achar o mato. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, você quer dinheiro para quê? Para pecar. Só para isso. Por que não investe o seu dinheiro de forma melhor? É verdade. Ajudando o próximo, fazendo bem. Glória a Deus. Por que você acha que Jesus falou o que falou com aquele jovem rico? É verdade. Porque ele estava fazendo um péssimo investimento, em breve ele ia perder tudo quando Paulinho fosse enterrar ele. Com certeza. Ele ia perder tudo. Com certeza. Glória a Deus. Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. O que você tem no céu, ninguém pode roubar e nem destruir. Sabe quem sabia disso? E sabia com toda certeza? Paulo. Esse faz parte do seu último texto que ele nos deixou, segunda de Timóteo. Eu sei quem eu tenho crido. E ele é poderoso. Perceba como Paulo usa essa mesma linguagem. E ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo pegou todos os recursos terrenos e investiu aonde? No céu. Será que ele fez um mau investimento? Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Aquilo que você investe no céu, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará também. E aqui é o problema. Jesus conclui essa passagem mostrando justamente isso. O problema não é só você ser uma pessoa que não oferta generosamente. O problema é que isso é a constatação de que você não é um filho de Deus. A avareza, a Bíblia diz que ela é idolatria. E a idolatria é o pecado que Deus mais abomina. Qual foi o primeiro mandamento? Não terei para vós outros deuses. E aqui nessa parte Jesus coloca o dinheiro como outro Deus. Por isso eu gostaria de começar aqui a exposição de novo, a partir do versículo 1 de 2 Coríntios 8. Nós paramos hoje pela manhã no versículo de número 5, se eu não me engano, mas eu vou fazer a exposição a partir do versículo 1 para que a gente tenha uma compreensão melhor. Agora, irmãos, 2 Coríntios 8, 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus nos concedeu, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Perceba, graça. Você é regenerado pela graça. Você é feito uma nova criatura pela graça. Agora, se você é uma nova criatura, me prove que você é uma nova criatura.
É como, por exemplo, a irmã e o irmão Marcelo, né, Priscila e Áquila da igreja, eles trabalham fazendo exames. E muitas empresas estão fazendo exame dos funcionários para que eles possam retornar, não é assim? Então, porque a pessoa pode ser como o Quinho e José, que tiveram o Covid e foram assintomáticos. Nem tossiu, não foi, Quinho? Não teve nem tosse, nem dor de cabeça, nada. Uma pessoa vai voltar ao trabalho, é o IgM que diz que a pessoa já pode IgG, né? Então a pessoa está lá fazendo o exame. Aí ela vai dizer, tá lá, aqui ó, tá limpo, pode voltar. Mas se tiver barreado, como o Quinho, ó, barreou, viu? Não pode voltar não. É também a irmã que vai dizer, barreou, deu aqui no exame, barreado. Então a ideia é justamente essa, irmãos, essa é uma evidência se a graça de Deus entrou na sua vida ou não. É como a camisa do irmão Marcelo, que fala do perdão. José falou sobre ele aqui no sábado, na terça, não foi? Eu acho que é profético, José vai pregar no próximo sábado. Então a ideia é justamente essa. Se você não perdoa, é uma evidência de que você não foi perdoado. Porque quem é perdoado, perdoa. É difícil? É difícil. Não, não é difícil. É impossível. Só é possível para uma nova criatura. Para o ímpio é impossível perdoar o imperdoável. Só um cristão pode fazer isso, porque é uma nova criatura. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, nós falamos sobre isso pela manhã, na grande alegria e extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Você não precisa ter muito para ajudar. Você só precisa ser generoso. É por isso, irmãos, que o dízimo é algo assim tão maravilhoso que só podia vir de Deus. O dízimo nivela todo mundo. É tão maravilhoso isso, né? Por exemplo, uma pessoa que ganhou 10 reais, ela vai dizimar o quê? R$1. E uma pessoa que ganhou 1 milhão de reais, ela vai dizimar o quanto? Não sei, pastor, provavelmente ela vai sair da igreja. Não, mas vamos dizer que essa pessoa é crente. E ela ganhou 1 milhão de reais. Olha exemplo de José. 1 milhão de reais de lucro líquido. José calmou. E aí, qual é o valor do dízimo? Tem que olhar para a equação matemática da camisa de Marcelo. 100 mil. Aí aquele que deu R$1 e quem deu 100 mil, para Deus é o quê? É o quê? Igual. Perceba como isso só podia vir da mente de Deus. É algo que nivela todo mundo. Às vezes a gente fica dizendo assim, eu preciso ter muito para ajudar. Não. Por que você acha que aparece na Bíblia a oferta da viuvinha pobre? A ideia daqui de pessoas que pedem para ajudar. O apóstolo Paulo sabia da condição deles e eles dizem, não, mas a gente quer ajudar também. Pois dou testemunho, versículo 3, de que eles deram tudo quanto podiam. Eles deram mais do que o dízimo. Por que eles fizeram isso? Eles foram impulsionados até além do que podiam. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma obra, sabe, evangelística. Nós estamos aqui nessa comunidade cristã no Alto das Pombas. Amanhã nós estaremos em Cosme de Farias. Se Deus permitir, eu não sei nem que dia cai. Olha que coisa, né? Eu vou dizendo as coisas. É o último sábado de setembro. A gente vai estar onde? Vocês esqueceram, foi? Vista Alegre, evangelizando, né? Vai ser num horário diferente do culto de mulheres. A gente ainda vai ver qual é o horário. Estamos orando. Provavelmente pela manhã. E a ideia é justamente alcançar, quando essas medidas restritivas, né? E elas estão agora já diminuindo. A prova disso é a balbúrdia que as ruas que estão nas ruas.
a gente vai voltar a evangelizar nas praças, algo que a gente nunca fez assim, de maneira mais continuada. Vamos fazer isso. Jesus está voltando, irmãos, é a nossa obrigação. E ele diz aqui: e eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Assistir as pessoas, não somente os que pregam, mas também os que fazem parte da comunidade, muitas vezes estão passando por momentos difíceis. É para isso que os recursos devem ser aplicados. Versículo 5: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos. E foi o que eu falei hoje pela manhã, que se você não se entregar como oferta, a sua oferta material não vai ser recebida por Deus, assim como foi a de Caim. Se o seu coração não vier primeiro, o que a sua mão traz não vai ser aceito. Primeiro tem que vir o coração, e depois os recursos. Por quê? Porque senão você vai começar a achar que Deus precisa de você. Senão você vai começar a achar que Deus é obrigado a te dar alguma coisa porque você deu alguma coisa. E não é assim que funciona, irmãos. Quando você é cristão, quando você entende que tudo vem de Deus, até a sua própria existência vem de Deus, só tem um sentimento que brota em você: gratidão. E mais gratidão. E quanto mais a gente conhece quem é Deus, quem somos nós e o plano redentivo de Deus, o que mais cresce no nosso coração é gratidão. Paulo descreveu isso por meio de uma frase: o amor de Cristo me constrange. O que é isso? Gratidão. Quando eu vejo o que Cristo fez por mim, um pecador miserável que merecia o inferno, eu fico constrangido. E é por isso que ele não podia ficar quieto. É por isso que chamavam ele de tagarela. É por isso que, por mais maltratado que ele fosse, ele continuava pregando o Evangelho. Olha que coisa, irmãos. Como é que termina o livro de Atos? O livro de Atos termina, abra lá no último capítulo de Atos. O livro de Atos termina com a primeira prisão de Paulo. O livro de Atos ele não fala da segunda prisão de Paulo, que ele foi martirizado, mas da primeira prisão, que ele foi solto. Olha como termina o livro de Atos. Atos capítulo 28, versículo 28. Portanto, quero que saibam, esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, olhe, essa é a primeira prisão dele. Ele ficou por 2 anos inteiros numa prisão domiciliar, esperando uma audiência com quem? Com César. Que nessa época não era Nero, era outro imperador. Paulo apresenta a sua defesa e é solto. E ele ainda faz uma 4ª e algumas pessoas chamam de dizer uma 5ª viagem missionária, aonde ele chegou até o que a gente conhece hoje da região da Espanha. Na época de Nero, alguns anos depois, Paulo é preso e então ele é decapitado. Mas aqui, dessa prisão, Paulo é solto. E ele fala inclusive sobre isso. Em 2 Coríntios, quando ele fala: na minha primeira defesa, todos me abandonaram, mas o Senhor me livrou. Agora aqui no versículo 30, por 2 anos inteiros permaneceu na casa que havia o quê? Ele havia o quê? Alugado. E aí? Mas Paulo não podia trabalhar, Paulo estava preso. Paulo até trabalhou, não foi? Quando ele estava em Coríntios. De 30 anos de ministério, Paulo trabalhou alguns meses, por conta da avareza das pessoas de Coríntios. E porque a oferta da Macedônia não havia chegado ainda. E aí eu quero dizer a vocês, ele ficou por 2 anos nessa casa alugada. Você já imaginou isso? E recebia todos os que iam vê-lo. É um ponto de pregação.
e pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Percebe? Que aqui ele está falando justamente da primeira prisão, porque na segunda prisão não se podia falar de Cristo. Nero havia colocado uma perseguição aberta aos cristãos. Lucas termina o seu relato aqui de Atos falando da primeira prisão, que Paulo havia sido liberto. Mas nessa prisão ele ficou 2 anos. Você sabe que você fica 2 anos em uma casa, recluso, pregando o Evangelho. Isso não diminuiu a sua intensidade. As pessoas vinham e ele passava o dia todo pregando. 2 anos. E foi a oferta dos irmãos que manteve Paulo ali. Quem operou a generosidade no coração dos irmãos? Quem? Deus. É Deus. Por isso que a gente, irmãos, não deve de maneira nenhuma exigir. É um absurdo que igrejas fazem de controlar, né? Eu já fui nessas livrarias evangélicas, aí você tem lá envelope do dízimo, tem o nome, o valor, o mês, não é assim? E aí a pessoa controla tudo certinho. Se não bater certinho, o tesoureiro liga. E aí, sabe que o devorador vai chegar, né? Não lhe digo nada. O tesoureiro faz logo o terrorismo. Ai. Não, irmãos, tem que ser o quê? Voluntariamente. Você tem que entender o cenário. Senão a sua oferta não adianta de nada. Todo o seu recurso está indo ralo abaixo. E o pior, está cooperando para a sua própria destruição, como foi o de Ananias e Safira. Se for para ofertar, tem que ofertar direito. Então aqui ele diz, por isso ele usa esse exemplo, versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, é o que Paulo esperava. Por quê, irmãos? Quando você planta, vamos imaginar que o irmão Marcelo levou uma sementinha de laranja, ele pegou com Edeval. Edeval é o nosso metade, né? Ele é metade da cidade, metade índio, né? Então, ele entende. Aí ele disse para Marcelo, você pega, você vai assim, cava mais ou menos assim, um palmo, bota a semente ali, tampa de areia, no quintal, né, da casa lá de Serra Grande, tem aquele gramado bonito, né? Aí diz assim, não, vou plantar uma árvore, porque aquela árvore vai crescer, vai dar sombra, vamos botar uma rede ali, vai ser muito legal. Quando os irmãos vierem para cá, eles vão dormir aqui. Aí ele vai e planta aquela árvore. E ele vai plantar aquela árvore com que objetivo? Com o objetivo da árvore o quê? Dá fruto. Crescer e dar fruto. Muitas árvores são plantadas para dar sombra. Eu não sei se vocês já foram no interior, meu filho, que minha irmã mora aqui, que é da família do meu pai, chique. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, talvez vocês tenham risado, mas é sério. De 12:00 a 2:00 você não vê ninguém na rua, porque se a pessoa sair, passa mal. É um calor abafado, que se a pessoa sair nesse horário na rua, a pessoa passa mal. Negócio assustador, irmão. Esse horário você não vê ninguém na rua. Quando você vê, estão embaixo das árvores, escondido, parecendo que é chuva, esperando dar 2:30, 3 horas para poder sair. E aí você planta uma árvore, porque a árvore dá o quê? Pergunta a Jonas. Não foi? Ele falou que uma árvore. Ele ficou indignado quando aquela árvore morreu. Ele gostou daquela sombrinha da árvore, nem o fruto era sombra. Então ele diz, e não somente fizeram o que esperávamos. Então quando a gente prega a verdade, a gente espera o quê? Que essa verdade produza frutos no coração dos ouvintes. Amém. Por isso que às vezes a gente se decepciona. Mas aqui Paulo estava alegre. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. E ainda disseram, Paulo, a gente está aqui, está precisando da gente para alguma coisa?
E aí, Paulo, vai querer que a gente faça mais alguma coisa, Paulo? Pode mandar. Olha que legal, irmão. É muito legal quando você é crente, né? Não tem tempo ruim. Você diz para a pessoa, olha, a gente vai evangelizar ali amanhã. Olha, bote meu nome aí, viu? A quem enviarei? Envia-me a mim. É assim? Deveria. Versículo 6. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, aqui Tito agora vai levar essa segunda carta também. Tito vai ser o portador dessa segunda carta. Que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Os irmãos de Coríntios estavam agora sendo também estimulados a praticarem a mesma generosidade dos irmãos da Macedônia. E Paulo está querendo mostrar que justamente que isso é uma atitude habitual da igreja. Não deve ser uma atitude pontual, mas deve ser uma atitude habitual. Por isso que o dízimo é algo que a gente faz de forma habitual. À medida que há algum tipo de acréscimo na nossa vida, a gente ajuda. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Ato de quê? Graça é o contrário de obrigação. É graça. Se for obrigação, aí já não é graça. Versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa. Olha que cenário diferente. Como uma exortação bíblica produz um fruto maravilhoso. As mulheres da comunidade estão estudando 1 de Coríntios e o cenário é horrível. A igreja de Coríntios, em 1 de Coríntios, está toda desmantelada. E agora aqui, aquela primeira carta de Paulo tinha surtido efeito. E a realidade havia mudado. Ainda que existissem inimigos na igreja de Coríntios que precisavam ser combatidos, Paulo vai falar disso mais adiante. Mas a realidade havia mudado. E Paulo agora, quando tem que elogiar, também elogia, falar daquilo que eles estão fazendo de maneira correta. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Eles haviam declarado abertamente, a gente já leu, sobre o amor e a saudade que eles estavam sentindo de Paulo. O arrependimento que eles estavam sentindo por terem de alguma forma dado crédito aos falsos mestres e por algum tempo darem as costas a Paulo. Mas eles estavam arrependidos dessa loucura. E Paulo agora diz: glória a Deus pela vida de vocês. Como é maravilhoso, irmãos. Você vê o fruto do Espírito crescendo na vida de um cristão. É precioso ver que quando um cristão verdadeiramente entra, não na igreja, mas em Cristo, ele é transformado. E aí você passa alguns dias, alguns meses, você olha para aquela mesma pessoa e você vê uma pessoa totalmente diferente. Oh, meu Deus! É o mesmo sentimento que a gente tem às vezes com os nossos filhos. Lani vai ter isso com Dila. Agora a Dila está pequenininho, magrinho. Daqui a pouco não vai ser muito difícil. Daqui a alguns anos Dila vai dar o tamanho dela. Isso também não é muito difícil, né? Então a ideia aqui é justamente como a pessoa cresce, né? Às vezes a gente não percebe, a gente está o tempo todo junto. Dá um exemplo aqui, eu gosto sempre de dar o exemplo do irmão José, que é meu filho querido na fé. Apesar de eu dividir a paternidade dele com o irmão José, o João. Mas assim, você vê assim, o irmão José, assim, quando ele chegou na igreja, meu irmão, ninguém dava nada. Os primeiros cultos do irmão José, nem ele acreditava que ia ficar. Não era não, meu filho. Chegou aqui, meu filho, rapaz, com a bíbliazinha, todo estrupiado, todo moído, com os olhos abertos, assim, assustado. Não conhecia nada, tinha vindo de uma igreja totalmente herética, né, meu filho?
Ninguém acreditava. E aí ele foi crescendo, e aí se tornou esse ovelhão. Pastor José, não, não é pastor José, pastor Ju. É bonito, né? Eu acho bonito, né? Pastor Ju. É até bom, meu filho, que quando disser assim, a gente foi atrás do pastor José, e aí, não conheço, eu conheço pastor Ju. Deus sabe de tudo, tá vendo? Aí. Então o pastor é ele. O pastor é ele, ali, ó. Eu estou aqui só como ouvinte. E eu nem concordo com tudo que ele está dizendo. Aí ajuda. Então a gente perceber esse crescimento, irmãos, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso ser participante. Paulo está se alegrando nisso. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Contribuir é o quê? É o quê? Privilégio. É um privilégio contribuir. Você entendeu isso? Mas não é assim que é ensinado. Hoje em dia parece que contribuir virou aquela moeda de troca, né? Por quê? Porque o povo é avarento e os líderes são mais avarentos ainda. Olha, irmãos, uma vez eu estava num lugar de frente a uma dessas igrejas pentecostais. A gente estava dando um estudo bíblico na casa de uma irmã. E aí a pastora já está tudo errado, né? A pastora estava dizendo, como é que vocês querem chegar aqui e ter papel higiênico do banheiro se vocês não estão dando oferta nem dizimando? Eu digo, rapaz, chegou a esse nível. Vamos orar. Você vê como é? Vocês chegam aqui e vê a igreja toda arrumadinha, bonitinha, e vocês não querem dar nada. Sabe, irmão, não é assim que as coisas funcionam. A gente recebe bem as pessoas, independentemente, a pessoa pode chegar aqui, frequentar a igreja durante 5 anos sem dar um centavo. Ela vai ser tratada bem do mesmo jeito. A maldade do ímpio não pode contaminar o meu amor. Essa porta não foi aberta para angariar recursos. Essa porta foi aberta para pregar a mensagem de Deus. Se você tem um coração generoso e se sente privilegiado em ofertar, faça isso. Se você também não sente, não faça, irmão. É você e Deus. Mas a gente tem visto isso, que a avareza, ela é algo contagioso. As pessoas são avarentas, contagiam os pastores são avarentos, contagiam os irmãos ou os clientes. Não, a gente não entende dessa forma não. Não, meu filho, você quer o seu dinheiro, não quer nem saber. Eu vou ensinar o que a Bíblia diz. O que você vai fazer é você e Deus. Quem diria que aquela oferta de Ananias e Safira era maldita? Quem diria? Eu fico assustado quando eu penso nisso, irmãos. Eles venderam um campo. Vamos imaginar você vendendo um apartamento, vendendo uma casa. Vamos imaginar, você vende uma casa, sei lá, 50 mil, 100 mil. E aí você guarda uma parte para você, e aí você traz outra parte para a igreja. Eles trouxeram muito dinheiro. E talvez você disse, ó, para isso, rapaz, que descrente. Mas o problema não foi o valor, pouco ou muito. O problema é que eles disseram que aquilo era tudo. Eles podiam ter dito o quê? Não, não é tudo não, a gente guardou uma parte pra gente. Tinha algum problema? Nenhum. O problema é você querer demonstrar algo que você não tem. Generosidade, irmãos, ela não é anunciada. Jesus Cristo falou sobre isso. A tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Ó, e vice-versa. Aí você vê as pessoas, como o irmão José que me disse, que na igreja que ele já frequentou, o pastor dizia sempre de alguém que deu o maior dízimo da igreja, não era? Um juiz. Imagina, esse juiz deve estar respondendo algum processo com o CNJ, viu? 19 mil e pouco. Ele dizia o valor. Isso, porque aí o negócio pegou, porque ele não tem salário de juiz, não é 190 mil. Não, era uma oferta. Uma oferta, né? Então, você vê assim, e como foi que ele soube que foi essa pessoa que deu? E por que ele está anunciando? Para ficar uma disputa de erro. Exatamente. Ó,
Aí chega um empresário rico e diz, eu tenho que superar. Isso. Eu já fui para congresso que a pessoa dizia assim, eu quero 5 valentes, cada um dando uma oferta de 1.000. Agora eu sou lá. Aí a pessoa diz, não, agora eu... Seu Leão foi numa igreja dessa aí. A primeira vez que o convidou o seu Leão, ele errou, porque a nossa congregação é a Comunidade Cristã Vida Eterna, e essa igreja, o nome era Vida Abundante, eu acho, né? Aí seu Leão, um bichinho, rapaz, parou o carro. Aí esse Quinho, o pessoal lá não estava muito dando certo, não. Ele virou para seu Leão e disse, e aí, vai dar oferta ou não vai? Como é? Primeiro ele perguntou, cadê Quinho? O cara, rapaz, daqui a pouco chega. Daqui a pouco, aí vai, isso ainda é mentiroso, rapaz. Vamos orar. Que coisa, né? Viu o seu Leão chegando com um carro bonito, meu filho, esse daqui tem, viu? É esse que eu... É, esse que é o meu. É. Oh, meu pai. Então, irmãos, versículo de número 7. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Quem é que tem que saber da sua generosidade? Quem é? Quem é? Deus. Ele sabe, irmãos. E eu acho tão bonito isso, sabe? Que ele sabe. Abra, por favor, comigo em Apocalipse, capítulo 2. Todos vocês que estão aqui, eu creio que a grande maioria já viu o filme de Policarpo. A gente chegou até a passar na igreja. E Policarpo, ele era pastor da igreja de Esmirna, que está aqui. Apocalipse capítulo 2. Diz assim no versículo 9. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é? Vamos para isso. Como é que começa o filme de Policarpo? Aí eu falo a igreja, né? Usando o pouco recurso que tinham para resgatar uma menina que era escrava, chamada Ana, que depois vai se tornar cristã e evangelizar outras pessoas. O próprio Policarpo, como conta a história, ele era escravo também. E ele foi comprado e solto e evangelizado pelo apóstolo João. Percebe, irmãos, o que é pobreza e o que é riqueza para Deus. Às vezes você olha para uma pessoa e você pensa que ela é rica, mas ela é pobre. É verdade. Às vezes você olha para uma pessoa e pensa que ela é pobre, mas é rica. É verdade. O que define pobreza e riqueza, irmãos, é a graça. Então aqui, irmãos, versículo 8, já concluindo. Não lhes estou dando uma ordem. Quero terminar com vocês aqui no versículo 9. Se Deus permitir, a gente vai continuar amanhã a partir do versículo 10. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Paulo está dizendo, isso daqui é uma prova se de fato o cristianismo de vocês é real. E a gente tem falado, não somente nesse aspecto, mas em tantos outros, que cada vez mais o cristianismo tem se tornado algo meramente teórico. Algo que tem ficado apenas do plano das ideias. E aí você vê debates teológicos que não levam a lugar nenhum. Igrejas brigando para ver quem é que está certa em determinados pontos que a Bíblia não deixa claro. Quando poucas pessoas querem de fato viver o cristianismo como a Bíblia diz que a gente tem que viver. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém e ele diz, você quer ser cristão? Então você faz o seguinte, ajude os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e fuja da corrupção do mundo. Aí você diz assim, Tiago está pregando a salvação por obras. Não, Tiago está dizendo o mesmo princípio que Jesus disse. Ame a Deus, quem ama a Deus, foge das corrupções do mundo. E ame ao seu próximo como a você mesmo. É uma pessoa que vai ajudar o seu semelhante. Essa é a Bíblia, irmão. O cristianismo jamais pode ser tratado como algo meramente teórico. O cristianismo é algo prático. É como, por exemplo, irmãos, quem aqui já fez natação? Amém? Nadar você sabe, só não sabe andar de bicicleta, né?
Quem vai ensinar você a andar de bicicleta é ser Paulinho e Marcelo. Isso, Né? Sobre a cara deles. Né? E quem vai fazer a prova para ver se você sabe andar bem é Calmon, que é ciclista profissional. Calmon Calmon é que vai dar a nota. Esse monte de carne aqui. Então, quando você vai aprender a nadar, você não aprende a nadar dentro da piscina. Você pega uma criança ou um adulto que não sabe nadar e joga na água e diz: se vira. É assim? Não, meu filho, você vai ensinando coisas fora da piscina, não é? Ó, você vai pegar aqui, você tem que bater a perna. Depois você ensina a respirar. Você vai ensinando determinadas coisas devagarzinho. Mas você está ensinando essas coisas para quê? Para a pessoa fazer uma prova escrita sobre o que é natação, quem desenvolveu o nado crawl, quem desenvolveu o nado costa, qual o grau certo que o braço deve se mexer. É isso que você vai aprender na natação? Não, meu filho, na natação você vai aprender o quê? O quê? Nadar. E o cristianismo é para quê? É para você se tornar um cristão. O cristianismo não é para fazer de você uma pessoa que sai por aí debatendo teologia com os outros. É isso que tem se tornado o cristianismo. Pessoas que apenas querem obter algum tipo de conhecimento para discutir com os outros, muitas vezes pela internet. São tão covardes que só discutem pela internet. Então a gente tem que tomar cuidado. O cristianismo é algo prático. Ou você vive ele, ou você não vive. Se você só fala, você não é crente. Quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. O que vai acontecer com ela? Destruição. Então Paulo diz, versículo 8: não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade de vocês, a sinceridade do amor de vocês. Você diz que ama? Você ama mesmo seus irmãos, não ama? Ama mesmo. Qual foi a última vez que você perguntou ao seu irmão se ele está precisando de alguma coisa? Qual foi a última vez que você se preocupou em conversar com seus irmãos como é que anda a vida deles? Ô pastor, é porque eu não gosto muito de invadir a vida dos outros. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, você tem autorização para isso. A gente está em casa aqui, é todo mundo crente. Nós somos irmãos. Paulo diz, não lhe estou dando ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Porque ele está dizendo, só existe um tipo de cristianismo. Ou melhor, dois tipos, o verdadeiro e o falso. Então eu estou pegando aqui a comparação. Eu estou mostrando aqui o cristianismo verdadeiro. Como é o de vocês? Como é? Aqui é o verdadeiro. Paulo está dizendo, aqui é o verdadeiro. Como é o de vocês? Isso é comparação. Eu não sei se vocês se lembram como eram as balanças antigamente. Eu já disse a vocês, acho que foi até ontem, que meu avô, por parte de pai, ele era comerciante e ele tinha uma espécie de armazém em Xique-Xique. E a gente ia passar férias lá e eu sou daí, gostava muito de ficar na loja dele, a gente brincava lá. E meu avô, ele vendia, né, prego, chumbo, essas coisas que se usavam antigamente, né? E a balança não era como as balanças de hoje. Você botava um peso do lado e você botava o produto do outro. E aí você via se ficava nivelado, né? E é isso que Paulo está mostrando aqui. Ele está dizendo, vem cá, como é o cristianismo de vocês? Está nivelado? Ou os irmãos estão vivendo o cristianismo aqui e vocês estão vivendo esse cristianismo aqui? Esse cristianismo aqui não é que é um cristianismo fraco, é um falso cristianismo. Porque não existe cristianismo de primeira, segunda e terceira divisão. Existe o falso e o verdadeiro. O verdadeiro e o falso. Existe quem está... você conhece alguma pessoa meia viva? Fulano está meio vivo. Paulinho, você já enterrou alguém meio morto? Ou a pessoa está morta, ou está viva, meu filho. Fulano está meio morto. Você enterra?
está viva. Ou a pessoa, ela é crente, ou ela não é. E essa é uma das provas mais difíceis. É vencer o materialismo. Nós somos pessoas materialistas. A prova disso está em nós. Olha você está vestido. Você está aí com um sapato bonito, é benção. É benção. Está com a camisa bem bonita, está com a pulseira aí, olha esse daí. Está com relógio, está com celular aí, última geração. É benção. Vocês estão sentados em cadeira, tem ventilador, tem água ali, ó. É benção. Tem um cafezinho que é um mistério que bate na batedeira, depois, né? É benção, varão. Isso é a prova que a gente é materialista. Vencer isso aqui é tão difícil. É tão difícil, irmãos. Eu falo isso na minha vida. Você, por exemplo, adquirir um microfone desse que você vai usar na obra de Deus, ou comprar algo que vai ser usado para você mesmo. E aí, o que você prefere fazer? Você vai adquirir algo que vai ser usado na igreja, ou você prefere adquirir algo que vai ser usado na sua casa? Para você, seu filho, seu marido, sua esposa. O que você prefere mais? Isso é materialismo. Essa ideia de que a gente precisa de coisas. Não, irmão, a gente precisa de Cristo. Se a gente não tiver Cristo, a gente sempre vai ser pobre. Pobre como a igreja de Laodiceia. Tinha tudo, mas não tinha nada. E aqui, já concluindo, queria que os irmãos preparassem a ceia. Não lhe estou dando ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez. Vocês conhecem alguém mais rico do que Jesus? Hein? Conhece alguém? Você tem talvez a propriedade da sua casa. Você sabe que aquilo é mentira, né? Porque quem é dono de tudo... Obrigado, Marcelo. Quem é dono de tudo? Você, por exemplo, tem uma fazenda e aí lá tem lá, né, sei como é que chama, né? A certidão daquele imóvel lá daquela fazenda, né? Daquele terreno rural. Mentira, aquilo não é seu não, aquilo é de Deus. Tem gente que está vendendo até terreno na lua. Eu acho que Tom Cruise até já comprou. Mas não foi o Tom Cruise da igreja não, foi o outro. Então a gente vive num mundo onde todo mundo se acha dono de tudo. E ninguém é dono de nada. E aqui ele diz, aquele que é dono de tudo se fez pobre por amor de vocês. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Você está com fome? Pois é, tinha um grupo que estava com fome, estava seguindo Jesus há 3 dias. Eles não estavam numa pregação como a nossa, de 1h30, 2 horas. 3 dias ouvindo Jesus. E se despedisse eles naquela hora, naquele lugar, eles iriam passar fome. Por quê? Porque eles estavam num lugar deserto. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eles estavam num lugar deserto e não tinham aonde comprar pão. Aí Jesus diz, vocês têm o que aí? Mas Jesus, a gente tem aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos, se eu não me engano. Jesus diz, basta. Fala para o povo se assentar. E aí vocês já sabem o que aconteceu. O Senhor Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. O povo que vivia no deserto, ele vestia uma roupa que não se desgastava. Você sabe o que é você usar a sua escova de dente durante 40 anos e ela está tão nova quanto o primeiro dia que você escovou o dente? Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Você sabe o que é você calçar um tênis
E você corre com aquele tênis todo dia, e quando chega no final do ano, o tênis está tão novo quanto no primeiro dia. Está escrito na Bíblia, irmão. A roupa do povo não se desgastava. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, irmãos, não se prenda a bens materiais. Nós perdemos muito quando deixamos de confiar em Deus e colocamos a nossa confiança nas coisas. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, e esse é um texto maravilhoso para a gente ceiar, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. Olha o que ele ofereceu, está na sua mão aí. O corpo e o sangue dele. O dono de tudo. Ele ofereceu a si mesmo. Mais do que os seus recursos, que ele curou, ele ressuscitou, ele alimentou, ele ensinou, ele se doou completamente, ele dava todo o seu tempo às pessoas. Quando ele estava dormindo, acordavam ele e ele não se incomodava. E normalmente ele acordava antes das pessoas e ia orar. Dormia por último, acordava primeiro. E nunca você viu uma murmuração dos lábios dele. Ele se doou completamente. Esse é o exemplo. Para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Sabe, a gente olha para isso daqui, ó. Se você for crente de verdade, e eu quero acreditar que você é, quando você ceia, você se sente a pessoa mais rica do universo. Porque o Criador mora em você. Você entende isso? Você é a habitação de Deus. Perceba a santidade desse momento. Por que é tão sério esse momento para a igreja? Por que é algo tão glorioso? Por que a gente fala da importância dos irmãos se batizarem para ceiar? Por que a gente fala da importância de uma vida santa? Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Pode chegar aqui na porta da igreja o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Ele não se compara com sua riqueza. A riqueza dele, a gente viu aqui, é circunstancial. Se a gente fosse ter essa conversa 10 anos atrás, um dos homens mais ricos do mundo era Eike Batista. E agora é um dos maiores devedores do mundo. Mas aqueles que têm Cristo são ricos para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Porque a riqueza, irmãos, não é acréscimo de bens, é ausência de necessidade. Você vai chegar no céu e lá, como disse José, que é o nosso endereço, Apocalipse 21, não há choro, nem dor, nada. Nenhuma dessas nossas necessidades circunstanciais e momentâneas. A gente vai chegar lá. E isso aqui é somente a entrada. É só um aperitivo daquilo que nos espera no céu. Jesus disse na última ceia: olha, eu estou ceando com vocês aqui até o momento em que nós cearemos na glória. Há um banquete preparado para mim e para você, diante do Rei da Glória. Os nossos olhares devem estar fixados lá. É por isso, irmãos, que as palavras de Jesus são tão importantes para nós no nosso dia a dia. Ajuntai tesouros no céu, comamos e bebamos para a glória de Deus. Senhor Jesus, não nos deixa ser hipócritas, Senhor. Não nos deixa, Senhor, pregarmos algo e viver outra coisa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, viver de tal forma que as nossas palavras sejam somente palavras, Senhor. Mas nos ajuda
a cada vez mais, Senhor, demonstrarmos o nosso cristianismo por meio das nossas boas ações. Pois nós fomos chamados para boas obras e não para más obras. Nós fomos chamados para dar o bom fruto que durará por toda a eternidade. Nós não fomos chamados como palha, Senhor, mas como trigo. Não fomos chamados como bodes, mas como ovelhas. Ajuda-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Nesse dia que inicia a nossa semana, tantos obstáculos virão, e nós temos certeza que o alvo principal de Satanás é o nosso coração e a nossa mente. O nosso coração e a nossa mente, esse é o alvo do nosso inimigo. Que nessa noite o nosso coração e a nossa mente estejam protegidos em Deus. Como disse Jesus, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Que o nosso coração nessa noite, Senhor, esteja nas coisas do alto e não nas coisas daqui de baixo. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Pois é tão difícil para nós, Senhor, cortar a mão que nos faz pecar, arrancar o olho que nos faz pecar, cortar o pé que nos faz pecar. É tão difícil para nós esmurrar o nosso próprio corpo, Senhor. Mas aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aleluia. E nessa noite, Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua potente mão, para que ao seu tempo o Senhor nos exalte. Que cada vez mais, Senhor, possamos dizer com toda a veracidade e sinceridade que não vive eu, mas Cristo vive em mim. Que a nossa vida que é vivida agora é vivida para a glória do Filho de Deus. Ajuda-nos a vencer, Senhor, o amor ao dinheiro. Ajuda-nos a vencer, Senhor, o amor pelo reconhecimento humano. Ajuda-nos a vencer, Senhor, o medo de sermos rejeitados. Que cada vez mais, Senhor, a nossa alegria em Cristo supra toda a tristeza que muitas vezes sentimos pelas perseguições injustas que sofremos. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Oramos nessa noite, Senhor, mais uma vez pela vida de Dylan. Independentemente, ó Pai, daquilo que nos digam os médicos, independente, Senhor, daquilo que a medicina anuncia, nós acreditamos no Teu poder. Nós acreditamos que Dylan vai sair daquele hospital curado. Nós acreditamos, ó Pai, que Dylan vai ter a oportunidade de Te conhecer, de Te glorificar e de testemunhar de Ti a muitos outros. Nós acreditamos, ó Pai, que toda essa experiência, que nesse momento é tão dolorosa, nos fará chorar, mas não de tristeza, e sim de gratidão. Tua palavra nos diz que aqueles que plantam chorando, colherão sorrindo. Por isso enche, meu Deus, nessa noite o coração da irmã Anne, do irmão César, de fé. Que cada vez mais eles possam enxergar aquilo que é invisível para aqueles médicos, mas é visível para eles. A mão de Deus sobre o pequeno Dylan. É a mão de Deus que está sobre ele, como estava sobre José. E os irmãos tentaram matar José, mas a mão de Deus estava sobre ele. Aleluia. E José foi vendido como escravo no Egito, mas a mão de Deus estava sobre ele. E ele foi condenado injustamente, mas a mão de Deus estava sobre ele. Que assim seja, Senhor. Que a nossa fé não desfaleça por conta de notícias que recebemos.
mas que cada vez mais possamos olhar para o alto, pois é de lá que virá o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus, Glória a Deus, que criou o céu e a terra. Abençoa a irmã Osana, Senhor. Que cada vez mais a confiança dela possa estar no Senhor e não naquilo que a medicina pode proporcionar. Que cada vez mais ela se dedique à propagação do Evangelho no país em que ela está morando, Senhor. Pois todo cristão é um missionário, ou então é um falso cristão, como já dizia um irmão nosso do passado. Abençoa a vida da irmã Gisele, da pequena Helena. Só o Senhor sabe as dores e os sofrimentos que elas passam, a rejeição e a perseguição que elas passam, mas a tua graça tem suprido toda a falta, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida dos nossos irmãos que têm se dedicado à manutenção e à propagação do teu Evangelho. E eu não vou falar nomes nessa noite, Senhor, para não ser injusto com ninguém. O Senhor conhece, como está escrito em Apocalipse. O Senhor conhece aqueles que estão avançando rumo à propagação do teu reino e aqueles que estão retrocedendo covardemente.